Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos utilizar a técnica do completamento de quadrados para identificar uma cônica. Então, vamos lembrar da equação geral de uma cônica, que é o conjunto de pontos P de coordenadas x e y, que satisfazem uma equação de segundo grau, nas incógnitas x e y. E para garantir que essa equação de segundo grau tenha de fato grau 2, nós devemos exigir que os coeficientes A1, A2 e A3 não devam se anular simultaneamente. Para efeito de identificação dessa cônica, nós vamos dividir a nossa análise em dois casos. O primeiro caso é esse no qual o coeficiente A2 é igual a zero. Isso significa que na equação, o termo misto, que é esse um coeficiente vezes xy, não aparece. Quando esse termo aparece na equação geral da cônica, tudo indica que essa cônica precisará ser rotacionada. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Agora, vamos focar no caso em que as cônicas não precisam ser rotacionadas. Eventualmente, precisaremos fazer uma translação apenas para identificá-la. Jane, isso que você frisou é muito importante. Então, esse fator aqui, xy, ele geralmente está associado a uma rotação. E esses fatores lineares aqui do outro lado, eles estão, em geral, associados a uma translação. Então, quando eles aparecem, já tem que acender essa lanterninha, né? Que pode ser que haja uma translação. Quando a gente tem esse termo A2 igual a zero, a equação fica como essa aqui embaixo. E é exatamente esse tipo de equação que a gente vai querer tratar nesse vídeo. A primeira coisa que nós vamos fazer é organizar esses termos, de modo que a gente coloque lado a lado os termos que dependem da incógnita x e os termos que dependem da incógnita y. E vamos dividir esses termos em dois grupinhos. No primeiro grupinho, nós vamos colocar o coeficiente do termo x ao quadrado, que nesse caso é o A1, em evidência. No segundo grupinho, vamos colocar o coeficiente do y ao quadrado, que nesse caso é o A3, em evidência. E aí, nesta parte da expressão que está entre parênteses, nós vamos realizar o completamento de quadrados. Para facilitar, em vez de apresentar o completamento de quadrados duas vezes, nós vamos apenas fazer um completamento de quadrado relativo a uma única incógnita. Precisaremos de uma técnica que se chama completamento de quadrados. Quando a gente está no ensino médio, a gente aprende que x mais a ao quadrado é x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Imagina, então, que a gente tem a seguinte expressão, x ao quadrado mais 2ax. E a gente gostaria de reescrevê-la de forma que apareça um quadrado perfeito, como apareceu aqui em cima. Então, olhando para a expressão acima, fica muito fácil ver qual termo a gente tem que acrescentar aqui para poder aparecer um quadrado perfeito. Tem que ser o a ao quadrado. Então, vou somá-lo aqui na cor azul. Então, fica a ao quadrado somado. A questão é, a gente tem uma igualdade, a gente tem que mantê-la. Então, se a gente somou a ao quadrado, para manter a igualdade, a gente tem que subtrair a ao quadrado. Então, no fundo, a estratégia é somar um zero. Dessa forma, a gente fica com essa expressão em vermelho, e ela representa um quadrado perfeito. Ela é x mais a ao quadrado, e sobra ali aquele termo menos a ao quadrado. É isso que significa completar o quadrado. Em geral, a gente vai ter uma expressão que envolve uma variável ao quadrado e a mesma variável, porém, com grau 1. E a gente quer completar esse termo de forma que a gente obtenha um quadrado perfeito na expressão. Por exemplo, a gente pode pensar em x mais 1 ao quadrado. A gente sabe que isso é x ao quadrado mais 2x mais 1. E agora, se a gente olha para a expressão x ao quadrado mais 2x,
E eu falo, como que eu completo esse quadrado? Então, a gente sabe que a gente vai ter que somar e subtrair 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 1, de forma que aqui a gente tem um quadrado perfeito. Então, fica x mais 1 ao quadrado menos 1. Consideremos um outro caso para a gente completar o quadrado. Então, vou escrever x ao quadrado menos 6x. Então, notem que agora tem um negativo, né? Então, quando aparece um negativo, a gente tem que lembrar daquela outra fórmula, que é x menos a ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, na verdade, esse termo a que a gente está buscando para completar o quadrado, a gente tem que defini-lo, olha, através desse menos 2a. O menos 2a, então, ele tem que ser igual a essa constante, menos 6. E daí a gente tira que o a ele tem que ser igual a 3. Então, a gente pode reescrever essa expressão acima como sendo x ao quadrado menos 6x, e a gente soma e subtrai 3 ao quadrado, que é 9. Então, a gente mantém a expressão original e, ao mesmo tempo, a gente obtém um quadrado perfeito aqui. E fica x menos 3 ao quadrado menos 9. Bom, o Pedro acabou de explicar sobre o completamento de quadrados de expressões do tipo x ao quadrado menos 6x, x ao quadrado mais 2x. Em todas elas, o coeficiente do termo x ao quadrado era igual a 1. Neste caso do item A, o coeficiente do x ao quadrado é igual a 2. Então, para podermos aplicar aquela técnica do completamento de quadrados, precisamos colocar esse coeficiente do termo x ao quadrado em evidência. Então, vale a igualdade. 2x ao quadrado mais 4x é igual a x ao quadrado mais 2x. E agora sim, nesta parte da expressão entre parênteses, nós vamos completar quadrado. Reescrevendo, vai ficar 2 vezes. Então, x ao quadrado mais 2x. Então, x ao quadrado mais 2x, nós vamos acrescentar, como já vimos, o mais 1 e o menos 1, para que a igualdade seja mantida. E reescrevendo essa parte, vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1, mais 2 vezes o menos 1. Eu apliquei como se fosse a distributividade do 2 aqui. De modo que essa primeira parte fica 2 vezes o x mais 1 ao quadrado, e a segunda parte fica menos 2. Assim, nós substituímos 2x ao quadrado mais 4x por 2 vezes x mais 1 ao quadrado menos 2. Então apareceu aí o quadrado perfeito que a gente buscava. Nesse exemplo de baixo, a gente tem a mesma situação. Tem um menos 1 multiplicando o y ao quadrado. Então a gente coloca esse menos em evidência, então vai ficar menos vezes y ao quadrado menos 10y, entre parênteses. E agora a gente tem que completar esse quadrado. A gente repara que essa expressão, para a gente completá-la, a gente vai ter que somar e subtrair 25. Por que disso, Jane? Porque o menos 10 equivale a menos 2a, né? Daqui a gente conclui que o a é igual a 5. E como você explicou no slide anterior, temos que somar e subtrair o termo a ao quadrado. Então aqui a gente obteve um quadrado perfeito. Aí ficou menos y menos 5 ao quadrado menos 25. Agora multiplicando pelo menos 1, então vai ficar menos y menos 5 ao quadrado mais 25. Então, a gente reescreveu essa expressão acima como sendo essa nova expressão envolvendo um quadrado perfeito. Novamente, vamos colocar o coeficiente do x ao quadrado em evidência. Então, 6x ao quadrado menos 4x é igual a 6 vezes
x ao quadrado menos 4/6x. Lembrando que 4/6x é a mesma coisa que 2/3. Então, para fins de completamento de quadrado, vamos já simplificar. Com isso, nós temos que adicionar e subtrair o a ao quadrado, que é 1/9 nesta expressão. Nessa primeira parte, entre parênteses, nós podemos substituir o x ao quadrado menos 2/3 mais 1/9 por x menos 1/3 ao quadrado. E copiamos o resto. Então, ficou 6 vezes x menos 1/3 ao quadrado menos 1/9. Agora, usamos a distributividade do 6, obtemos a relação 6 vezes x menos 1/3 ao quadrado menos 6 vezes 1/9. Simplificando, que é igual a 2/3. Pessoal, então vocês perceberam, a gente vai precisar trabalhar com as equações de cônicas sem aquele termo xy. Então, isso vai envolver expressões com o quadrado de x mais a variável x com grau 1 e também a variável y ao quadrado e ela de grau 1. Então, a gente vai trabalhar em cada um desses blocos separadamente para completar os quadrados. É essa a ideia. Então, nesse próximo exemplo, a gente tem a equação de uma cônica e observem que ela não tem o termo xy. E a gente tem que reescrever essa equação para obter a equação reduzida. O primeiro passo aqui é trabalhar com o 5x² e o 30x. Então, eu vou juntá-los. Então, fica 5x² mais 30x. E também a parte de y separadamente. Mais y² menos 10y igual a 30. Agora, a gente vai completar esse quadrado envolvendo o x. Como o x² ele não está sozinho, o coeficiente dele é 5, vamos colocar 5 em evidência. Então, fica 5 vezes x² mais 6x. O y² ele está sozinho, mas por hora eu não vou completar o quadrado dele. Vou deixar para a próxima linha. Agora a gente precisa completar esse quadrado. Qual número que a gente tem que somar e subtrair de x² mais 6x para poder obter um quadrado perfeito? Então, lembrando daquela expansão, x mais a ao quadrado, né? Então, a gente tem que, o 2a tem que ser igual a 6. Automaticamente, o a tem que ser 3. A gente tem que somar e subtrair a ao quadrado. Então, nesse caso, vai ser 9. Então, fica 5 vezes x² mais 6x mais 9 menos 9. Isso mantém a expressão. E agora vamos trabalhar com o y. Vou até colocar um parênteses. A gente tem que somar e subtrair um valor para completar esse quadrado. Então, aqui é o negativo, né? Pensem na expressão x menos a ao quadrado. Então, o menos 2a tem que ser igual a menos 10. Automaticamente, o a tem que ser igual a 5. Aí a gente soma e subtrai o quadrado disso, que é 25. Então, fica y² menos 10y mais 25 e menos 25, igual a 30. Então, aqui ficou. Nessa caixinha aqui, a gente tem x mais 3 ao quadrado. Nessa parte aqui, a gente tem y menos 5 ao quadrado. Então, agora, aplicando a distributividade, vai ficar 5 vezes x mais 3 ao quadrado menos 45. E ali do outro lado, a gente tem y menos 5 ao quadrado menos 25 igual a 30. A gente tem que menos 45 mais menos 25 é menos 70. Então, vamos somar 70 dos dois lados. Aí vai ficar 5 vezes x mais 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 30 mais 70, que é 100. Lembrando que
As equações reduzidas, aqui aparece é 1. Então, a gente vai ter que dividir por 100 os dois lados. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado sobre 20 mais y menos 5 ao quadrado sobre 100 igual a 1. E agora a gente já sabe como proceder a partir desse momento, né? A gente pode fazer uma translação. Podemos chamar x' de x mais 3 e y' de y menos 5. Substituímos nessa equação e obtemos uma equação reduzida no sistema x', y'. E aí, identificando essa equação, vemos que ela representa uma elipse. Essa elipse no sistema x', y' está centrada na origem. O denominador do y é maior que o denominador do x. Então, o A vale 10, o B vale raiz de 20, e além disso, o eixo focal é o eixo y', porque o denominador do y' é maior. Substituindo os valores de A e B nessa relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, obtemos que o C vale raiz de 80. Como já vimos que o eixo focal é o eixo y', daqui a gente já identifica as coordenadas dos focos no sistema x', y'. E substituindo os valores de A e B, identificamos as coordenadas dos vértices dessa elipse. De modo que, no sistema transladado x', y', podemos identificar essa elipse em azul. Mas agora a gente quer saber, não é no sistema x', y'. O problema foi posto nas variáveis x e y. Então, o centro nas variáveis x e y é menos 3 e 5. Os vértices, a gente também teria que calcular todos os vértices utilizando a translação dada ali em cima. Vamos fazer um exemplo com o caso do A1. O A1, o x' dele é 0. Automaticamente, jogando naquela expressão lá em cima, o x ele é menos 3. Já o y' do A1, ele é menos 10. Então, colocando naquela expressão lá de cima, o y ele fica igual a menos 5. Então, o A1, se a gente escreve ele nas coordenadas x e y, ele é menos 3 e menos 5. Vou frisar aqui o xy. A mesma coisa pode ser feita com todos os outros vértices, inclusive com os focos. Dessa forma, a gente consegue obter o seguinte gráfico nas variáveis x e y. Então, a gente tem a elipse com respeito à origem do sistema XY, ela está transladada. E aqui a gente observa que, de fato, o A1 calculado, ele é o menos 3 e o menos 5 nas variáveis x e y. Neste próximo exemplo, a gente percebe que a variável x ela está ao quadrado, mas a variável y ela só aparece com grau 1. Então, já tem que acender uma lanterna. Isso daqui provavelmente vai ser uma parábola. Mas, mesmo assim, a gente vai ter que completar os quadrados para poder identificar a equação dela reduzida corretamente. Então, x ao quadrado menos 4x, qual número que a gente tem que somar e subtrair para poder obter um quadrado perfeito? A gente sabe que o menos 2a tem que ser igual a menos 4. Então, o a ele tem que ser igual a 2. Então, temos que somar e subtrair a ao quadrado, que é 4. E a gente coloca o y normalmente. Aqui, a gente obtém, então, o quadrado perfeito. X menos 2 ao quadrado, menos 4, mais y igual a 0. Para obter a equação reduzida, a gente tem que lembrar qual equação de parábola que a gente está buscando. Ela vai ser do tipo x ao quadrado igual a 4py.
Claro que a gente não vai conseguir exatamente assim, a gente vai precisar fazer uma translação, mas é só um norte para onde a gente quer caminhar. Então, vou escrever x menos 2 ao quadrado igual a menos y mais 4. Aí agora a gente coloca esse menos em evidência. Vai ficar y menos 4. Nós temos que fazer aparecer esse 4 vezes. Então, eu vou escrever como sendo 4 vezes menos 1 quarto vezes y menos 4, que isso mantém a equação. E daqui aparece também o p. Ele vale menos 1 quarto. Agora, a gente só precisa fazer uma mudança de variáveis. Se a gente escrever que x' é igual a x menos 2 e que y' é igual a y menos 4, a gente chega na equação reduzida da parábola. Como o Pedro já disse, esta é a equação reduzida de uma parábola no sistema x', y'. Então, nesse sistema, o vértice da parábola é na origem, nós identificamos o P como sendo menos 1 quarto, e como é o x' que está sendo elevado ao quadrado, o foco dessa parábola é no eixo y'. Então, as coordenadas do foco são do tipo 0 e P. Então, como P é menos 1 quarto, fica 0 e menos 1 quarto. Analogamente, a reta diretriz ela tem que ser dada por y' é igual a menos P. Então, por isso que ficou y' é igual a 1 quarto. Agora, no sistema XY, a gente tem que o vértice é 2 e 4. Basta olhar para aquelas expressões ali em cima. Era x menos x0 e y menos y0, né? Nas mudanças de variáveis, em que o x0 e o y0 eram o vértice. Já a reta diretriz, a gente tinha y' igual a 1 quarto. Mas lembrando que o y' é y menos 4. Então, vai ficar y menos 4 igual a 1 quarto. Portanto, a diretriz vai ser 4 mais 1 quarto. Isso é a mesma coisa que 16 quartos mais 1 quarto, 17 quartos. Agora, o foco nas coordenadas xy. A gente tem que o x' é zero. Então, jogando na expressão de mudança de coordenadas, a gente obtém que o x tem que ser igual a 2. Agora, o y' ele é igual a menos 1 quarto. Então, o y ele fica menos 1 quarto mais 4. Portanto, o foco ele está nas coordenadas 2 e 15 quartos. Observem agora o esboço da mesma parábola, só que nos dois sistemas diferentes. Como vimos, no sistema x', y', ela tem vértice na origem, e no sistema xy, ela tem vértice no ponto 2 e 4. Vejam que essa parte aqui, olha, da parábola, pode ser vista aqui na parte da parábola no sistema x', y'. E de fato, né, Jane, a gente tinha o P igual a menos 1 quarto. Então, é uma parábola virada para baixo, como a gente já tinha identificado, né?